Quem fez o prefácio do meu livro de 2018 foi o Luiz Mange, vice-presidente de pesquisa da Gartner. Cara importante, né? Filósofo, poeta, trabalha lá no CRI, dá aula na pós-graduação. Ele, inclusive, quando eu almocei com ele que falou de bimodalidade, e aí essa ideia dos bimodais, e acabei criando a escola. Então, o Mange fez o prefácio e me convidou para fazer uma palestra em 2019. Foi antes do prefácio. Acho que foi 2015. Ainda era o livro Gestão 3.0. Ele me convidou para fazer uma palestra. Depois eu convidei ele para fazer o prefácio. Aí ele me chamou para fazer uma palestra na Gartner, e a Bárbara, que era aluna, era assessora de imprensa, ela falou: cara, eu vou te apresentar para o pessoal da Época Negócio. Eu dei uma entrevista na Época Negócio. E aí o título da entrevista era Vamos Acabar com os Gerentes. Foi a matéria mais compartilhada de 2015, se eu não me engano, nessa época. A Época Negócio fazia, né, os 10 mais entrevistados, né, que mais repercutiram, e eu ganhei esse status, digamos, não sei se foi um prêmio, mas um status de entrevistado que mais repercutiu. E eu achei que ali, né, naquele momento, que o meu objetivo, né, era, quando escrevi meu primeiro livro, Conhecimento em Rede, o segundo, era ser um consultor de empresas e disseminar as ideias, né, a compreensão do mundo digital. Saiu a matéria, Época Negócio, digamos assim, é uma das principais fontes de informação, ou era, né, do mercado. Ninguém me ligou. Você vai dizer também, né, pô, você botar um título, né, Vamos Acabar com os Gerentes, quem é que vai ligar? E aí eu acho que tem uma coisa interessante, uma análise, e eu estou fazendo análise aqui, meu último artigo sobre o livro do Jürgen Apelo, né, Como Transformar o Mundo, já é o terceiro. Ele representa bem essa visão mainstream das organizações tradicionais e dos grandes problemas que as organizações tradicionais estão vivendo hoje diante do mundo digital. Por que ninguém me ligou? Eu fiquei pensando, por que ninguém me ligou? Mesmo que fosse, olha, vamos conhecer a ideia desse cara, vamos trazer ele aqui para a gente conversar, bater um papo. E foi ali que eu percebi que eu não ia conseguir sobreviver se eu fosse batalhar, se eu fosse honesto com a minha consciência e fosse ser consultor de empresas tradicionais. Eu tinha que abrir mão de alguma coisa, ou da minha honestidade com a minha consciência, né, ou mudar de público. Foi o que acabei acontecendo. Eu não abri mão da honestidade com a minha consciência e fui caminhar para a inovação pessoal, porque é onde que tem mais, eu consegui encontrar pessoas que querem realmente entender o que está acontecendo. Organizações, elas não estão querendo entender. Porque você tem que... Eu acho que o papo que eu tive com o Borello, né, Augusto Borello, ele escreveu aqui uma dissertação dentro da escola, refletindo sobre um case dentro dele, um case na Petrobras, em que ele chegou lá, tinha um status quo, tinha os oráculos, ele botou isso na dissertação. Os oráculos eram aqueles que davam um palpite de como tinha que ser a perfuração de poços de petróleo do pré-sal. Então existia uma estrutura, um status quo, os oráculos, né, que estavam estruturados e que, de repente, o Borello trouxe um novo paradigma que acabou gerando uma economia de 60% e acabou gerando a ele um convite para ele ser o gerente geral de transformação digital da Petrobras, um negócio super importante. Mas o que a gente vai perceber? Que a gente tem na sociedade, isso é muito importante entender, a gente tem na sociedade uma estrutura de intermediação. O ser humano, a civilização, ela tem uma estrutura de intermediação. Essa estrutura de intermediação está diretamente ligada às mídias que
que nós temos. A mídia define o modelo de intermediação. E o modelo de intermediação define as organizações que são possíveis de serem criadas. As organizações são filhas da mídia. Não é a comunicação que é filha da administração. É a administração que é filha da comunicação. Então, quando você muda a mídia, você muda o modelo de intermediação, você cria um modelo de intermediação mais sofisticado, e esse modelo de intermediação mais sofisticado vai questionar, vai quebrar as intermediações que nós temos que estão atrapalhando uma vida de mais qualidade. É simples assim. Então, se a gente olhar ali para o passado, quando chega a prensa, em 1450, o que vai ser questionado? A monarquia e os nobres, os intermediadores da época, né? E a estrutura da igreja. O Papa, os cardeais, tudo ali era muito, muito hierarquizado, né? Era uma hierarquia bem centralizada. E aí o que acontecia com aquilo ali? Aquilo estava atrapalhando a sociedade. Tem um livro lá do Senso Comum, do Thomas Paine, que ele fala isso. Cara, não podemos ficar à mercê de um rei que tem um filho mala. Esse filho mala vai ficar aqui décadas e a gente vai sofrer. A gente precisa eleger o rei e ir mudando o rei de tempos em tempos, se ele não estiver bom. E aí veio a ideia da república. E aí então os oráculos da época, né, se rebelaram contra isso, é óbvio, porque eles eram o status quo, o poder, a estrutura. E eles não abriram mão, foi uma guerra longa, né, foi uma brigalhada danada entre católicos e protestantes, porque os protestantes queriam uma igreja mais descentralizada, e monarquistas versus republicanos, que queriam uma sociedade mais descentralizada. É o que a gente está vivendo agora. Então, o livro do Apelo é um livro que fala o quê? Não tem diagnóstico, um diagnóstico fraco, não consegue entender o que está acontecendo, vai sugerindo mudanças nas organizações como se a gente estivesse vivendo uma estabilidade, e não um momento disruptivo, profundamente disruptivo. E aí, aí eu coloco nesse artigo dizendo, ele está propondo uma transformação digital fraca. Ele não fala o termo transformação digital, mas ele está, de alguma forma, falando de uma transformação digital fraca. E uma transformação digital forte precisa de um diagnóstico forte, senão não vai levar a lugar nenhum. É isso. O que vocês dizem? Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?